Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aí na segunda-feira, 9 de fevereiro, né? Carnaval chegando. E eu aqui fazendo uma live para vocês para falar de mais emergência cardiovascular, né? Sou o Dr. Bruno Pinotti, para quem não me conhece, cardiologista e ritmologista, instrutor do ACLS. E estou aqui para falar mais uma vez com vocês aí sobre um assunto muito importante que me pediram para falar, inclusive. Estou só ajeitando aqui, ó, meu cenário. Então agora são 19h40, né? Vou falar alguns minutinhos para vocês aí sobre as drogas antiarrítmicas no PS, no pronto-socorro, né? Eu, como ritmologista, como cardiologista, instrutor de ACLS, eu trabalho com isso. Eu acabo recebendo muitas dúvidas disso, de colegas de trabalho mesmo, colegas de profissão, de alunos, de internos, de residentes. Então eu resolvi fazer uma live para contar um pouco para vocês sobre isso, tá? E vocês aí, depois dessa live, vocês vão aprender a raciocinar clinicamente em cima do nosso paciente e tomar uma decisão segura aí após após a conduta, né, após o diagnóstico correto, tá? Então o objetivo dessa live hoje é o quê? Quando você vai usar antiarrítmico, quando não usar o antiarrítmico, e algum erro ou outro que você não pode jamais cometer na emergência. Se você cometer, a consequência pode ser muito drástica, pode ser muito danosa, tá? E é isso que eu vim trazer um pouco aí a mais de informações para vocês. Você que dá plantão, encaminhe esse vídeo, inclusive, para o seu colega plantonista, para o seu colega que dá plantão em emergência, em sala vermelha, em UTI geral, UTI cardio, que seja. O problema real da emergência, né, quando a gente vai usar um antiarrítmico, não é decorar o nome dele e a dose, e sim não piorar o nosso paciente, né? Inclusive é uma das leis aí da medicina, quando a gente vai fazer o nosso julgamento aí lá na medicina, uma das coisas que a gente fala é o quê? Não causar um malefício, já que você por algum motivo não pode beneficiar aquele paciente naquele momento com alguma conduta sua, então não vai fazer algo errado, né? Não vai fazer algo que pode piorar a situação do nosso paciente. Se alguém estavam perguntando ali no YouTube se a aula ia ficar gravada, né? A aula vai ficar gravada, perguntaram ali no YouTube. A live vai ficar gravada sim, tá? Mais um bate-papo para explicar para vocês aí um pouquinho sobre o manejo de drogas antiarrítmicas na emergência. E é o frequente que eu vejo aí nos plantões, nas emergências, e quando eu sou chamado, quando eu sou requisitado aí durante a emergência, é achar que a amiodarona resolve tudo, né? Tem até uma lei que eu falo aí nos meus cursos, nas minhas aulas, que o pessoal comenta: a arritmia doidona é igual a amiodarona. Dá amiodarona para todo mundo que resolve. Gente, essa é uma afirmação que tem que tomar muito cuidado, hein? Como cardiologista eu já tinha medo dela, como ritmologista mais ainda, e como instrutor do ACLS eu desaconselho mais ainda. Então assim, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai tendo experiências diferentes e vendo os problemas que as medicações podem de fato causar, né? Então a arritmia doidona não é igual a amiodarona. Você tem que ter um raciocínio clínico para você usar. Primeiro, eu devo usar mesmo a medicação ou já cardioverteu o meu paciente de cara, né? A American Heart mudou aí em 2025, agora em outubro. Então uma das coisas que eu tenho que estar ciente é isso. Se eu já chego cardioverto, dou um choque de cara, se o paciente apresentar sinais de instabilidade. Na live de TAC, na live de Brades, eu comentei bastante sobre isso também. E se eu vou usar a medicação, então eu tenho que saber.
Ele está estável, aí eu tenho tempo às vezes para fazer um eletro, para ver melhor esse ataque à arritmia, para avaliá-la melhor, para pensar com mais calma. Ele está instável, eu não vou pensar em nada, eu vou fazer a cardioversão elétrica. É o Osasco, né? O que é o Osasco? O Dr. Murredini aí, entrando na minha live, um prazer. Laurentes também, um prazer. Dr. Murredini, eletrofisiologista aí, top, colega aí de profissão. Prazer aí estar acompanhando a live. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Para quem não puder assistir agora, quiser ver depois. E Murredini dá aula disso aqui, né? Mas é um prestígio tá podendo falar aí para vocês. Então, como eu estava falando, a instabilidade é igual a cardioversão, é o Osasco. Eu vou orientar, costumo falar ataque instável é igual a choque. Eu vou orientar o paciente, fazer a sedanalgesia de acordo com o protocolo da minha instituição e de acordo com o contexto clínico do paciente. No intuito agora é falar sobre essa questão de sedanalgesia. Vou ambusar se ele tiver perda do drive respiratório, só lembrar quando for cardioverter, afastar as pessoas e a fonte de oxigênio. Tem gente que deixa lá a máscara de O2, né? Aí tem uma explosão lá e morre todo mundo, menos o anestesista que vai estar lá fora. Brincadeira, anestesistas, ó, paz e amor, tem muitos amigos anestesistas aí. Quero criar nenhum hater não, hein? Adoro vocês. Então o paciente quando está instável, a gente não discute que droga, a gente discute o choque. Qual ataque à arritmia que é para eu fazer o choque, né? E aí o que vai mudar é o seguinte, eu tenho um ataque à arritmia de QRS largo, suspeitei de TV, eu posso começar aí com uma carga de 100 joules, né? Eu tenho um ataque à arritmia e uma FA e um flutter, vocês viram agora que mudou isso, né? Tanto a FA quanto o flutter, o que acontece? Eu posso usar uma carga já de 200 joules, né, pela nova diretriz. Eu já posso usar uma carga de 200 joules para estar cardiovertendo o nosso paciente. Né, na TV, um destaque de QRS largo, eu posso começar com 100 também, progredir para 200 caso ele não reverta. Lembrar sempre de sincronizar o choque, né? Sincronizar é o que? Eu vou apertar o botão sync do desfibrilador para o paciente o choque não cair em cima do período de repolarização lá da onda T e evitar o fenômeno R sobre T e piorar esse ataque à arritmia, né? Ferreira, Oliveiras, Vitor, sejam bem-vindos aí, boa noite, obrigado aí por estarem acompanhando a live. O que a RS importa quando eu vou avaliar um ataque à arritmia? Na instabilidade, o que ele vai definir às vezes é a carga do choque, mas na dúvida deu 100, deu 200 joules e aumenta, né? O que importa mais é dar o choque, é cardioverter um paciente que está instável. Já na estabilidade, aí eu tenho tempo para ver. É um QRS, eu faço um eletro, é um QRS estreito, é um QRS largo. Se é largo, 80% das vezes eu vou tratar como um ataque ventricular. Se ele é um QRS estreito, um ataque supra, por exemplo, né? Aí eu tenho que ver se ele é regular ou irregular, porque pode ser uma FA, um flutter de condição variável, uma TAM, ataque atrial multifocal, um ataque cardíaco atrial de condição AV variável. Então tem vários cenários aí. Mas no ataque de QRS estreito eu já vou abordar como ataque supra, fazer a manobra vagal, manobra de valsal modificada, e 6 e 12 mg de adenosina, como eu falei na live de ataque arritmias. Uma revisãozinha rápida aí para vocês. E um erro que eu vejo muito grave é o seguinte: sabe aquele lema lá de falar amiodarona, arritmia doidona, dá amiodarona? Então, aí que está o problema, né? Porque e se for uma FA com Wolff Parkinson White? E se for uma FA pré-excitada, né? Uma FA com via acessória? Eu dou um bloqueador do NOAV, por exemplo, a amiodarona, o que vai acontecer com a FA? Os estímulos que passariam ali pelo NOAV seriam filtrados ali, teriam um retardo no estímulo ali, no estímulo elétrico aí na velocidade, e eles vão passar tudo agora pela via acessória. E aí eu posso fazer uma FA degenerar por uma FV. Então muito cuidado
com a FA para hesitar do uso de amiodarona. A TV polimórfica também, principalmente quando ela tem origem aí do QT longo, né, que é a torsade de Poix. A amiodarona prolonga o intervalo QT. Então não caiam nessa firula aí de arritmia doidona igual a amiodarona. Isso aí é uma falsa, é uma farsa, vamos dizer assim, entre aspas. E isso aí é para quem não gosta de estudar arritmia, para quem tem medo de arritmias no plantão. Não pode levar a arritmia dessa forma. E aí as drogas que a gente vai usar mais na emergência, a adenosina, para as taques de QRS estreito e regular, né? Por exemplo, a TRN ou a TRAV, as TRN são as que mais respondem. E evitar usar aí no FA, no Flutter, a não ser que você esteja aí com dúvida no diagnóstico, né? Porque aí ela vai lentificar a arritmia, vai abrir o traçado e eu consigo diagnosticar se é uma FA ou um Flutter. Os beta-bloqueadores são outras classes de medicações que a gente consegue usar aí nas taquiarritmias. O beta-bloqueador, tanto o metoprolol quanto... Pode ter alguém pedindo para entrar aqui. Tanto o metoprolol é o mais usado, na verdade, né? Metoprolol endovenoso. Para quê? Para controle de frequência, né? No FA, no Flutter, que estão estáveis. Eu comento isso na aula de FA, do meu curso. Gente, não ousem cardioverter uma taquiarritmia que está estável, né? Se ela está estável, controle a frequência. Se ela está estável, eu não preciso de cardioversão elétrica. Eu tenho tempo para agir. Eu tenho tempo para pensar em se eu vou fazer alguma manobra, se eu vou fazer a medicação já em si diretamente, ou se eu vou fazer a cardioversão, eu deixo para casos refratários, tá? Cardioversão não vou usar para as arritmias estáveis. Então, o beta-bloqueador nesse cenário ele vai controlar a frequência, só cuidado com pacientes aí hipotensos, né? O beta-bloqueador pode causar ou piorar mais essa hipotensão, tá bom? A amiodarona, então, não uso para nada? Arritmia doidona é igual a amiodarona. Não caiam nessa. O Felipe Roser, na minha live aqui, prazer enorme ter você aqui, Filipão. Boa noite para você, boa noite. A live vai ficar gravada, viu, gente? Verônica Oliveira também aí entrando. É um prazer aqui. Mais gente aí entrando no YouTube também. Melissa Tomazino entrando aqui. Boa noite, Melissa. A amiodarona eu vou usar em que situações, então? Um ataque ventricular, se ela estiver estável, eu vou usar a amiodarona, tá? Numa FA com disfunção ventricular, por exemplo, que aí já é difícil eu já usar, já não posso usar a propafenona, o sotalol pode alargar o QT. Eu particularmente gosto muito da amiodarona quando eu vou controlar uma FA, quando eu quero reverter uma FA ou controlar a frequência de uma FA, num paciente que eu já sei que tem disfunção ventricular, que ela é uma droga segura. Só que a amiodarona EV, ela tem um diluente que é hipotensor. Então, cuidado fazer a amiodarona EV rápido, porque ela dá um risco, ela tem um risco de hipotensão aí muito grande, tá? Pacientes aí com TV de etiologia isquêmica, eu posso usar a lidocaína, né? Especialmente aí no infarto agudo do miocárdio. O paciente acabou de fazer um infarto agudo do miocárdio. Joselilda, seja bem-vinda aí à nossa live. Boa noite. Eu vou usar mais em cenários de instabilidade, né? de isquemia, perdão. Então, assim, fez um ataque estável, fez um ataque de origem isquêmica de um paciente coronariopata, eu já penso na lidocaína. Ou aqueles casos de uma TV, por exemplo, refratária, que não está respondendo a outras medicações, eu vou usar a lidocaína. Eu já tentei a amiodarona, não funcionou, eu vou para lidocaína. Igual na parada cardiorrespiratória, eu posso usar a lidocaína como segunda opção, a amiodarona para as FV refratárias, né, os ritmos chocáveis refratários, tá? Lidocaína é a dose de 1,5 mg por quilo, a primeira dose, e a segunda dose de 0,75 mg por quilo, bom? E a amiodarona 300 e 150, no terceiro e no quinto ciclo, isso falando de parada,
falando do cenário de estabilidade, a amiodarona 150 mg diluído no soro, geralmente glicosado, ela dilui melhor no soro glicosado, e para correr aí pela American Heart em 10 minutos, mas eu sempre recomendo correr mais devagar, ainda mais se o paciente está estável, né? Porque eu tenho tempo aí para agir, eu tenho tempo para a droga correr e não piorar, não levar um ataque estável, um ataque instável, né? Então nós temos, por exemplo, um paciente de 65 anos, lá chegou com a frequência de 180 na nossa emergência, e nós estamos lá na sala vermelha de plantão. O PA dele estava 11/7, ele não tinha sinais assim de baixo débito, e era um ataque cardíaco de QRS largo regular. E aí? QRS largo regular. Na hora está só no monitor, eu não consigo identificar se é um ataque supra com aberrância ou não. Gente, ali na emergência eu vou tratar como uma TV, depois eu vou estudar isso, depois eu vou ver se eu preciso de fato diferenciar isso até para diagnósticos diferenciais, para possibilidades de tratamentos aí futuros. Mas ali eu trato como uma TV, eu posso, hoje pela diretriz nova, né, da American Heart, eu posso usar tanto adenosina quanto manobra manual de valsalva modificada. Pela diretriz de outubro de 2025, agora eu posso usar qualquer uma das duas. Fiz manobra de valsalva modificada e o adenosina não reverteu, vou para a amiodarona, 150 mg EV em 10 minutos pela ARRA, mas eu oriento usar mais lento, porque a amiodarona, o diluente dela é muito potensor. E aí eu já vou preparar para a cardioversão. Não respondeu, cardioversão elétrica, né? A cardioversão elétrica agora já entrou na diretriz da American Heart de 2025, que eu posso cardioverter esses pacientes também refratários. Ah, eu já cardiovertia antes, professor, eu já fazia isso. Tá, mas você não tinha um respaldo da diretriz americana, agora nós temos, né? Que é o respaldo do que? De fazer a cardioversão elétrica nos casos refratários, tá? Então, sempre quando chegar um ataque de arritmia, uma arritmia dessa forma, eu tenho que pensar numa sala vermelha, numa emergência. Esse paciente está estável ou instável? Esse paciente tem um QRS estreito ou largo? Porque se ele estiver instável, eu posso saber até a carga do choque, né? Consigo ver isso no monitor. Se é uma FA1 flutter, eu já uso direto 200 joules. Se é uma TV, um ataque de QRS largo, eu já posso começar com 100 joules, depois ir aumentando, né? Se é estável, eu posso cardioverter em casos refratários, como eu já comentei. E pode piorar um paciente, pode piorar se eu usar tal droga. Ah, eu vou fazer um metoprolol EV no paciente que está em broncoespasmo, num paciente que está ali tendendo a hipotensão, um paciente ali pneumopata grave, tá? Então tem que relevar também, sempre ver o risco e o benefício do nosso paciente de acordo com a medicação que a gente vai fazer. E se o risco for maior, aí a gente deixa quieto, né? Vai usando outras estratégias. O antiarrítmico não é receita de bolo, gente. O diagnóstico vem antes da medicação, tá? Tem que pensar, tem que ser pensado. Quando que eu vou indicar essa medicação? O choque apropriado nessa situação, o choque pode salvar, a cardioversão pode salvar muito mais do que a medicação. A medicação às vezes vai demorar para fazer efeito. Se é um paciente instável, então você está fazendo errado se você está medicando. Você tinha que estar cardiovertendo ele, ou no caso de uma parada, desfibrilando, né? Que aí você não precisa sincronizar. Na minha aula lá do curso de arritmias eu falo isso. E você quer parar de improvisar? Você quer parar de fazer condutas erradas? Você quer ter um arsenal de aulas gravadas online, um arsenal de e-books resumidos para resolver essas principais situações que você pega na emergência? Você quer ter o contato direto de um cardiologista e arritmologista, instrutor de ACLS, para você bater um papo com ele ali no WhatsApp e resolver as suas principais dúvidas do dia a dia? Foi pensando nisso que eu criei, né, que vai ser lançado ainda, a minha mentoria CRM blindado, tá? Tem que proteger não só o paciente, mas o nosso CRM também, que às vezes um erro ali pode gerar repercussões gravíssimas para o nosso CRM. Por isso que eu criei a mentoria CRM blindado, mentoria de emergências cardiovasculares, para salvar o seu plantão.
Se algum de vocês tiver interesse, pode mandar a palavra aí CRM blindado no meu direct ou nos comentários aqui embaixo, tá? Para vocês entrarem aí para a lista de espera, para quando for o lançamento a gente dar prioridade para vocês. Bom, pessoal, a live hoje era sobre isso que eu queria falar para vocês. Manejo de drogas antiarrítmicas aí na emergência, na terapia intensiva. Se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários aqui, que vai ser um maior prazer responder para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso e uma ótima e abençoada semana. Até mais.